A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, inscritos e os que estão compartilhando, estão me ajudando nesse projeto, confrontando os pecados pelo canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. E é isso, irmãos, que eu venho convidando vocês a fazer parte desse projeto. Porque quando nós confrontamos o pecado, quando nós dominamos eles, nós conseguiremos atingir o objetivo de dominar os pecados e entrar num processo de santificação. Porque nós somos um indivíduo. Nós não podemos viver em duas personalidades. Ou você viver no pecado, ou viver na salvação. Ou você é pecador, está no pecado, ou você está na santidade. Porque para Deus não tem meio termo. E é por essa razão, irmãos, que eu convido vocês a continuar compartilhando com outras pessoas, dando lá o joinha lá para me ajudar, porque o YouTube reconhece que as pessoas estão aprovando esse trabalho. E você vê, já faz quase um ano que eu estou aberto esse canal, já estou com 100 e poucos vídeos gravados, e eu estou ainda com 40 inscritos. Então você veja que a aprovação do meu trabalho não está sendo bom. Por quê, meus amados irmãos? Porque ninguém quer mudar. Poucos querem mudar. Sair do comodismo é difícil. Precisa de garra, de determinação, de coragem, de fé e de posicionamento da tua vida. Decisão da tua vida. Escolher o que você quer. Você está entendendo, irmãos? Então, isso é o que você precisa de tomar decisão. Porque todos os vencedores herdarão o reino dos céus. Mas os condenados, os perdidos, os derrotados, os fracassados, jamais chegarão lá. Porque lá no céu só tem anjos que venceram e vencem. E esses são os que vão fazer parte do exército de Jesus. Está escrito em Apocalipse, irmãos, que nós vamos, aqueles que vencerem aqui na terra os pecados, o demônio, todo o mal, vão reinar com Jesus 1000 anos. E esses soldados vão estar junto com Jesus no dia da guerra do Armagedon. Porque vai ser milhares e milhares de anjos maus que vão vir lutar contra Jesus. Isso é bíblico, estuda Apocalipse para vocês verem. E esses, por que Jesus está falando das 7 cartas? Que eu já comentei com vocês isso. As 7 cartas da Ásia, que estará em Apocalipse. Todos dizem, todas elas dizem, ao que vencer, herdarão, ao que vencer, receberão, ao que vencer, sentarão no trono com Jesus lá no céu, como ele venceu e se assentou no trono de Deus com o Pai. Olha que grandeza, irmãos. Então isso quer dizer, irmão, que lá não entra gente fraco, covarde, omisso, mentiroso, entende? Negligente. Lá não entra, não vai fazer parte do ministério, lá do exército de Jesus. Quer viver num comodismo? Viva! Só que você não vai herdar o reino dos céus. Porque está escrito, irmão, olha, só em Apocalipse 21, 7. Ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E para ser filho de Deus, tem que fazer parte do reinado dele.
tem que ser príncipe contra os demônios, contra o pecado, contra a maldade, contra a mesmice, a comodismo. Entenderam? Lá só entra cara valente, corajoso, determinado. Querem ficar se escondendo atrás de um nome? Eu sou crente. Eu sou evangélico. Mas qual é as tuas obras? Você é guerreiro? Você luta? Se você fosse um guerreiro verdadeiro, você não ficaria aí escondido. Se eu chegar a bater na tua casa hoje, ou amanhã, convidar você para nós ir para a rua, para levar o nome do Senhor Jesus às pessoas que estão necessitadas, da palavra de reconciliação, de ajuda espiritual, você está disposto aí? Pensa você aí. E hoje, como eu falei ontem, comentei, que hoje eu vou pregar a respeito de filhos. Ontem eu preguei a respeito de marido e mulher. Hoje eu vou pregar a respeito de filhos. Entenderam? Então veja a responsabilidade dos filhos. Tanto os filhos dos pais biológicos, como os filhos de Deus. Que mudança que tem que ter. Aqui em Efésios, no capítulo 6, 1, aqui eles vão começar por aqui, irmãos. Desejam bem que para ser um filho exemplar, um filho obediente, ele precisa ter caráter, dignidade, amor, determinação, obediente e humildade. Se não tiver todas essas coisas, irmãos, não vai ser um bom filho. Eu não sei, se eu sou um bom filho, fui um bom filho, porque meu pai e minha mãe já faleceram. Eu fui um filho ausente, porque eu saí de casa com 12 anos de idade, porque meu pai me batia muito, e eu achei que eu não deveria ficar ser escravo do meu pai daquele jeito. Eu não era peralta, não fazia coisa errada, então eu saí de casa. Vivi toda a vida, meus tempos, sozinho. Nunca mais voltei para morar com meus pais. Sempre visitando, mas sempre longe. Eu saí de casa, estava em município de Oizinho, no Paraná. Eu fui para Queda do Iguaçu, aliás, para Cruzeiro do Iguaçu. De lá fui para Francisco Beltrão, para o quartel. Do quartel eu vim para Salto Osório, trabalhar na empresa, em Queda do Iguaçu. De lá vim para Curitiba, de Curitiba fui para Araxá, em Minas, de Minas eu fui para Porto... lá para Vitória, Espírito Santo, no Porto Tubarão. De lá vim para Tabira, de Tabira vim para Belo Horizonte, de Belo Horizonte vim para São Paulo, e desse ponto aí já estava, daí São Paulo vim para cá, aí eles foram morar em Araucária, e eu aqui em Curitiba, 30 e poucos quilômetros, ia visitar ele direto, mas eu nunca recebi uma visita de um irmão, de uma mãe, de um pai, na minha casa. Entenderam? Por quê? Porque o amor deles por mim se esfriou. E eu achava que eu não fazia parte da família. Como meu irmão mais novo falou em 2017. Eu estava internado lá no hospital evangélico, tinha feito cateterismo, estava aguardando o resultado. E daí eu liguei para ele. Ele falou, você tá ligando para mim agora por quê? Você nunca fez parte da nossa família, sempre esteve distante. Agora você está precisando de ajuda?
Eu falei, tudo bem, se eu continuei até hoje longe de você, então desapareça da minha vida. Siga a tua vida que eu vou seguir a minha. Falei na cara dele, daí bloqueei ele no meu telefone, tirei ele do zap e nunca mais se conversamos. Desde 2017 até agora. Quantos anos faz? 8 anos. Entenderam? Nem sei como que ele tá e nem sei, e ele também não sabe como eu estou. Então fica aí lá na vida dele. Já, querido? Olha para mim como que não fosse um irmão dele, sabe porque eu fiquei ausente? Então eu não posso fazer nada. Ele é livre para pensar e decidir o que ele quer. A mesma coisa eu. Então, meus amados irmãos, só que um dia que meu pai faleceu, que ele morreu com cirrose, por causa de cirrose, o dia que ele morreu, eu estava com ele lá no hospital, no leito de enfermidade, tá lá. Entenderam? Esse é um privilégio que eu tenho. A minha mãe, quando eu fiquei sabendo, já tinha fazia 3, 4 anos que tinha morrido. Meus parentes não me avisaram. Então, para mim, ó, não posso fazer nada. Só Jesus, só Deus que vai me julgar se eu fui um bom filho ou não fui. Só que eu nunca desmoralizei meu pai pelas minhas más obras. Eu nunca matei, nunca roubei, não entrei no mundo do crime, nunca fiz coisa errada no mundo. Sempre honrei meu pai. Que se eu tivesse o prazer de pegar meu pai e apresentar ele em qualquer lugar que ele fosse comigo, ele não ia passar vergonha. Entende? Então isso aí, pelo menos esse privilégio eu tenho. Então vamos lá, irmãos, a responsabilidade de um filho e o mandamento de Deus para os filhos. Diz assim, Efésios, no capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, ao Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Já vem lá de cima. Se você não obedece teu pai, aqui biológico, que está vendo, muito menos vai obedecer ao pai que você não viu e você não crê que ele existe. Sabe que ele existe, que ele criou o céu e a terra, mas não dá a mínima para ele. Entenderam? Aí já desonra o pai, que é o Criador. Para que te vá bens e viva muitos tempos sobre a terra. Olha só a promessa de Deus para os obedientes, para os que honram seu pai, honra a Deus, para que viva bem, ou para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. Então vocês vejam, meus amados irmãos, que as coisas que têm que ser feitas têm um princípio, têm um valor, têm um começo e têm um fim. Para Deus não tem meio termo. Entenderam? Então, meus amados irmãos, ontem eu falei a respeito de pai, hoje eu não vou dar sequência aqui, porque vai falar a respeito disso aqui. Como dizem vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Entende? E eu, porque aconteceu comigo, meu pai me irritou muito, me batia muito, e eu preferi sair de casa. Entenderam? Porque eu vou dizer para vocês, eu morava no interior e eu tinha uma espingarda que meu pai me deu para me espantar os passarinhos, caçar. Eu tinha um facão na cinta direto para mim trabalhar, cortar as coisas. E eu vivia toda a vida armado. E chegou um tempo que eu falei para minha mãe, eu vou embora de casa, porque daqui a um pouco eu não estou aguentando mais o que o pai está fazendo comigo. Uma hora vai
eu vou perder a paciência de se machucar. Daí minha mãe falou assim, então é melhor você ir para cá pro teu tio. Eu fui, fiquei 2 meses lá e parti pro mundo. Eu também não fiquei, porque ele batia muito nos meus primos. Aí peguei e saí dali e fui embora, cuidar da minha vida. Entenderam? E a minha humildade abriu as portas para todo o meu sucesso. Porque eu aprendi com as pessoas mais velhas e com o mundo. O que é ruim, eu descartei. O que é bom, foi para mim. Estou onde eu estou hoje, o conhecimento que eu tenho, as profissões que eu tenho. Então, meus amados, agora vamos lá para 1 João, no capítulo 2, 28. Entenderam, meus amados? Vamos ver aqui. Primeira João. Porque Pedro. Primeira João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Obediente, irmãos. Se você for obediente à palavra que está escrita aqui, você vai ser chamado filho de Deus. Entenderam? Aqui no verso 1 João 3, 15, já vem outra repreensão aqui, irmãos. Qualquer que aborrecer a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem parte nele, a vida eterna. Entenderam, irmãos? Então, tudo isso que precisa de nós ter o conhecimento das duas coisas, tanto do mal como do bem, para que nós não venhamos praticar o mal e se defender deles. Se você é filho de Deus, então preste bem atenção nisso. 1 João, no capítulo 3, verso 1, ele diz aqui, irmãos, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Filho de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhecem Ele. Olha só, irmãos, se você é perseguido, se é maltratado, se é rejeitado pelo povo, pela maneira que você vive, pela maneira que você faz, entender? Por onde você anda, o que você fala, o povo não gosta de você porque não quer ouvir a palavra de Jesus. Entenderam? Aí você é rejeitado. Ou vão se distanciando de você, os ímpios vão se distanciando. Daí, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Porque, assim como ele é, o veremos. Então, quem para chegar até Deus tem que ser filho de Deus. Aí vem ali que está escrito em Efésios. Honra teu pai e tua mãe. Entenderam? Obedeceis aos vossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque isso é justo. Então, se você não obedece o pai que te criou,
que é o Deus Todo-Poderoso, você jamais poderá ir até Ele. Entenderam? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vocês vejam, meus amados irmãos, que não tem como a gente fugir do que está escrito aqui. Por isso Jesus falou, aconselhou: examinai as Escrituras para que ninguém vos engane, e você não se engane. Porque quando você é conhecedor da verdade, do bem e do mal, você sabe se defender. Porque quando o mal começa a se manifestar, você conhece de longe. Quando o bicho está se aproximando de você, você já está preparado para enfrentar ele. Quando você sabendo o que é pecado, o que te rouba a salvação, você não vai praticar ele. Você já vai rejeitar. Porque Satanás, ele é astuto. Ele arruma armadilha para você, como já me arrumou 3 armadilhas para mim quando eu fiz o propósito com Deus, que eu comentei com vocês a respeito do casamento, que eu falei, eu não vou procurar outra esposa, não vou pedir para ti, para o Senhor. O Senhor disse. Eu falei, eu não vou procurar e não vou lhe pedir. O Senhor disse que é bom que o homem não esteja só. Falou uma disjuntura. E apareceu 3 casamentos. Mulher rica, me oferecendo um paraíso para mim. Mas eu falei, não. Eu não vou largar do meu Jesus, porque ele é o dono do ouro e da prata. E essa tua riqueza para você é tua, não é minha. Eu não sou digno de desfrutar disso, porque eu não construí do meu próprio suor. Ele não tem meu suor. É tudo teu. Então, se for precisar pedir alguma coisa para você, eu vou ter que me ajoelhar até os pés para te pedir. E eu não sou disso, eu sou orgulhoso. Eu quero ter em casa um prego, que se tiver um parafuso, que se tiver, vai ser meu. Vai ser do meu suor. Entenderam? Então, falei, não dá para fazer. Eu não estou a essa altura que você está procurando aí. Entenderam? Então, rejeitei. Por quê? Era armadilha. Ele queria que eu quebrasse meu propósito que eu fiz com Deus. E não me arrependi. Entenderam? Fiquei de 17, 14 anos. 15 anos sozinho. Depois que a mãe dos meus filhos não deu certo com nós, por causa do problema de saúde que ela teve, depressão pós-parto, eu fiquei com as crianças e pedi para a mãe dela levar ela para ajudar a cuidar dela lá. E aí eu tomei essa decisão. Porque eu não pensei, nunca imaginei que eu ia me separar, porque eu tive sempre na minha vida, eu tive um propósito. De ver os meus filhos nascer e crescer comigo. Mas Deus tinha outros planos comigo. Eu curti meus filhos até os 10 anos. Depois não consegui mais. Eles foram para a mãe e Jesus me mandou para outras horas, para o ministério que eu estava lá, me mandou daqui de Curitiba para Ponta Grossa. Foi na semana seguinte que os meus filhos foram para a mãe lá para Patos de Minas. O bispo da igreja que eu trabalhava me mandou para Ponta Grossa. Entenderam? Você vê que tinha um propósito. Estava preparado isso aí para mim. E aí, meus irmãos, filho obediente, o pai tem prazer de ajudar ele. Amém? Você quer estar com Deus? Seja como ele, puro, santo. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade.
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Como que você vai viver no pecado, na regalia do mundo, na obediência do mundo, no modismo, nas bebedices, nas festas, nas farras? E vai querer dizer que está com Jesus? É qualquer coisa. Meu Jesus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Socorro mesmo! É só tempo perdido. Você não está perto dele, você não está vivendo para ele, está vivendo para o mundo. Então vai pedir para o mundo, não pede para ele. É a mesma coisa um filho rebelde. Desobedece o pai, maltrata os pais, não trabalha, não ajuda os pais e quer as coisas que o pai ajuda ele. Você acha que o pai vai deixar de ajudar um filho obediente, que está com ele em casa ajudando tudo, para ajudar um rebelde, um desobediente? Não vai, irmão. Assim também é Deus. Quer ser filho dele, quer receber alguma coisa de Deus? Seja filho dele. Amém? Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que está escrito lá em Gênesis 1:28? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança dele, então tem que fazer o que ele fez, o que ele é: santo, puro, amado, amor, bondoso, misericordioso. Quer ser filho dele? Faça isso. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. E se você é filho de Deus, você também tem poder para desfazer as obras do diabo. Entenderam? Como que você está? Qual é a tua relação que você tem com Deus? Você crê nele, você confia nele, você tem certeza que ele é o teu Deus, teu Criador? Você sabe quem ele é, Deus, para você ficar gritando: Deus me ajuda, Deus me lava. Né? Não é assim que se fala. Para Deus se tem que falar do coração. O meu Pai, meu Salvador, meu Criador. Com toda a convicção, com fé do teu coração. E não fazer besteira, não dar no mundo da iniquidade. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E o que é o nascer de novo, irmão? É transformação de vida. Você não vive mais para o mundo, você vive para Deus. Você rejeita o pecado. Você crê em Jesus. Você vive uma vida como está escrito lá em Mateus 6:33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí você confia em Deus, você não fica correndo com essa sangria desatada atrás de riqueza, de carro novo, de um monte de coisa, de moda nova, roupa nova que o diabo inventou lá, cuecão, sabe, no meio das coxas, aquelas calças que parecem uma asa de morcego, que estão usando, os homens estão usando agora, mulheres, outros estão usando aquelas cocotinhas coladas nas canelas. Isso é tudo invenção do diabo para deformar o homem.
Quem faz a vontade do diabo é filho do diabo. Porque quem é santo é separado do mundo, vive diferente, faz diferente, anda em lugar diferente. Como que você pode dizer que é filho de Deus se você anda no pecado? Fazendo a vontade do diabo, usando as modas que ele fabrica lá, que ele inventa. Porque ele é o maior estilista do mundo. Esteticista. Pinta o cabelo, corta o cabelo conforme os moicanos, tudo coisa do mundo. Não tem decência, não vê um homem, cara de homem, de ser humano, tudo diferente do que deve de ser para ser santo. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela fala de uma forma que todo mundo pode entender. Quem se ofende com a verdade é porque não está na verdade. Está no pecado e jamais chegará ao reino dos céus. Se não se arrepender dos teus pecados, não ser transformado, não ouvir a palavra, não se batizar, como Jesus disse, Marcos 16, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, aí você decide como que você está. Entenderam, meus amados irmãos? Que Deus tenha misericórdia de vocês, abençoe e que a paz do Senhor Jesus reine no seu coração, no teu lar, na tua família, para que você venha ser mais um filho de Deus. E renegando as coisas do diabo, chutando a traseira do diabo e falando, meu Salvador é meu Senhor Jesus. Eu vou viver para Ele, não para você, Satanás. Sai da minha vida. É assim que você tem que falar. Amém? Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.